Olá, o meu nome é Michel e nesta segunda parte do vídeo eu faço um pedido para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também faço um pedido para o presidente da China, Xi Jinping. Por isso que eu gostaria de solicitar a ajuda dos senhores para que este vídeo seja enviado para as autoridades das embaixadas da Rússia e da China no Brasil ou no país onde vocês moram, pois nesta segunda parte do vídeo eu faço um pedido especial para que estes dois presidentes aceitem o meu convite para conversar com o objetivo de evitar uma terceira guerra mundial e também evitar uma guerra nuclear. Por isso que a entrega deste vídeo para as autoridades das embaixadas da Rússia e da China é muito importante, pois eu faço neste vídeo um pedido de encontro tanto para o presidente da Rússia e como para o presidente da China, como forma de chegar numa solução diplomática para as situações que envolvem atualmente a Ucrânia, Taiwan e Hong Kong. Eu acredito que através de um diálogo é possível chegar num acordo que seja bom para todos os lados, a fim de chegar também numa solução de paz nos diversos conflitos que estão envolvidos outros países, como por exemplo em Israel, Palestina, Líbano, Irã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Venezuela, Cuba, Síria, Iraque, Afeganistão e etc. Eu acredito que as principais redes sociais, tais como o YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, podem colaborar para a paz mundial e ajudar nas soluções de diversos problemas que vários países enfrentam atualmente, principalmente através do compartilhamento deste vídeo nas suas redes sociais. Por isso que digo aos senhores, o mundo precisa de você. Senhor presidente da Rússia, Vladimir Putin, Меня зовут Misha, я из Бразилии. Eu vou falar em português, porque se eu falar em russo, somente o senhor e as pessoas que falam russo vão entender o que eu falo para o senhor. E como o meu interesse neste vídeo é que, principalmente, o povo brasileiro também entenda o que eu falo para o senhor, então eu vou falar em português. Eu pedi asilo na Alemanha no ano de 2014 e depois de um período morando aqui, eu descobri que a Alemanha é um dos países mais corruptos e racistas do mundo e que as ideias nazistas ainda existem na Alemanha e que estas ideias nazistas, infelizmente, são praticadas por algumas pessoas e algumas autoridades alemãs. Por isso que digo, desde a primeira parte do meu vídeo, que após a publicação de todos os meus vídeos, com a apresentação de diversas provas, sejam documentos e gravações de áudio e imagem, as pessoas vão descobrir porque a Alemanha é um dos países mais racistas e corruptos do mundo. Neste vídeo, o senhor vai entender que apesar da existência destas ideias nazistas em diversos países pelo mundo, eu penso que podemos combater estas ideias nazistas de uma outra forma e não através de uma operação militar, como ocorre neste momento envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que muitas mães russas e também muitas mães ucranianas estão chorando pela perda de seus filhos por uma operação militar que não vai conseguir acabar com as ideias nazistas que existem em diversos países contra os estrangeiros que vivem em outros países. E por esta razão que eu resolvi falar sobre este assunto, para que possamos chegar numa solução pacífica a fim de alcançarmos uma paz mundial. O senhor vai entender que o meu objetivo é liderar uma campanha mundial com a ajuda de todos os países com o intuito de erradicar para sempre as ideias nazistas no mundo, começando contra a Alemanha, porque assim eu acredito que todos os estrangeiros poderão ser respeitados em todos os países do mundo. Eu descobri aqui na Alemanha que não existe nenhum país perfeito no mundo e que por isso eu gostaria que o senhor prestasse atenção nas minhas informações que serão faladas para o senhor neste vídeo e também para o presidente da China. Eu prometo que também vou publicar a terceira parte do meu vídeo onde digo quase as mesmas informações para o presidente dos Estados Unidos, para o presidente da França, para o primeiro-ministro Boris Johnson da Inglaterra,
para o primeiro-ministro de Israel, pois nesses países também não existe uma democracia perfeita. Como é possível dizer que existe um exemplo de democracia num país que não respeita as pessoas negras, onde a polícia, por exemplo, mata diversas pessoas negras todos os anos? Num país que tem a ideia de enviar refugiados que chegam à Inglaterra para um outro país da África? Num país que sempre quis ter a criação do Estado de Israel, mas que não consegue entender o mesmo desejo de um povo de criar o Estado da Palestina? Num país que condena o uso de vestimentas usadas pelas mulheres de outra religião? Isto é, por enquanto, só alguns exemplos daquilo que falo na terceira parte do meu vídeo. Eu sabia que se houvesse uma operação militar na Ucrânia, que esta operação iria ocorrer depois da final das Olimpíadas de Inverno de 2022, que ocorreu este ano na China. É evidente que existe uma relação amigável entre a Rússia e a China, e por esta razão era certeza que se houvesse uma operação militar, que ela não iria ocorrer durante as Olimpíadas de Inverno na China. Por este motivo, que na manhã do dia 20 de fevereiro de 2022, eu viajei de trem, saindo da cidade de Munique, com destino à cidade de Berlim, capital da Alemanha. O meu interesse era ir até a sede da Embaixada da Rússia na Alemanha para poder entregar documentos e gravações de áudio e vídeo que provam a existência de racismo, ideias nazistas, xenofobia e corrupção praticados por autoridades alemãs contra estrangeiros e asilantes que moram aqui na Alemanha. Ainda no dia 20 de fevereiro de 2022, à tarde, quando cheguei em Berlim, fui diretamente para o hotel e depois fui visitar o Muro de Berlim e outros pontos turísticos de Berlim. No início da manhã do dia 21 de fevereiro de 2022, fui até a sede da Embaixada da Rússia, em Berlim. Quando cheguei, me deparei com uma pequena cabine da polícia alemã próxima da entrada principal da Embaixada da Rússia. Nesta cabine, tinha uma policial da Alemanha que provavelmente estava auxiliando na segurança da Embaixada da Rússia, pois já existia um clima na Europa sobre uma possível operação militar da Rússia contra a Ucrânia. Eu observei que tinham algumas câmeras de segurança tanto na cabine da polícia alemã e também na entrada principal da Embaixada da Rússia. Primeiramente, eu toquei em interfone que se encontrava na porta principal que dava acesso à Embaixada da Rússia. Eu conversei em russo com uma pessoa que falou comigo e eu disse que tinha documentos e gravações de áudio e imagem para entregar para as autoridades da Embaixada da Rússia. Em virtude da existência de uma iminente operação militar que existia na época, a porta principal da Embaixada da Rússia não foi aberta para que eu pudesse entrar na embaixada, e a pessoa falou que iria vir até a entrada principal para conversar comigo pessoalmente. Eu até entendi a desconfiança, porque afinal eu me identifiquei em russo que eu era do Brasil e tinha documentos e gravações para entregar para as autoridades da embaixada. Passados poucos minutos, veio um homem que trajava um uniforme e possivelmente deveria fazer parte da segurança interna da Embaixada da Rússia. Eu falei em russo com ele sobre a minha intenção na embaixada e disse que queria entregar um documento em papel e um dispositivo pendrive contendo diversos documentos escaneados e várias gravações de áudio e imagem que provam a existência de ideias nazistas, racismo, xenofobia, corrupção que são praticados por algumas autoridades da Alemanha contra os estrangeiros e asilantes que moram aqui na Alemanha. Este segurança falou que iria conversar com uma mulher que trabalhava na parte administrativa da Embaixada da Rússia, porque ele me disse que não poderia receber o documento e o pendrive que estavam comigo, porque ele era somente o responsável pela segurança interna da Embaixada da Rússia em Berlim. Passados alguns minutos, o interfone que existe na porta principal da embaixada tocou, e uma mulher falou em russo comigo. Eu conversei com ela em russo e disse que era do Brasil, mas que morava numa cidade chamada Munique, no sul da Alemanha. Eu penso que,
como já disse antes, por causa desse clima que existia na época sobre uma possível operação militar da Rússia contra a Ucrânia, e somando-se a isto, esta mulher deve ter estranhado um brasileiro falar russo, então esta mulher deve ter pensado que eu era algum tipo de ativista e que eu estaria ali somente para protestar sobre uma possível operação militar da Rússia contra a Ucrânia. Ela falou que não ia receber nenhum documento ou pendrive e que se eu não saísse dali, da frente da embaixada da Rússia, que ela iria chamar a polícia, que se encontrava a menos de 10 metros da entrada principal da embaixada russa. Eu falei que não precisava disso, pois eu somente queria entregar o documento e o pendrive. Eu até tentei novamente entregar o material para o segurança interno da embaixada, mas ele falou que não podia receber. E como eu não queria ser preso, pois sabia que existia uma policial alemã a menos de 10 metros de distância, então eu desloquei para sair da porta principal da embaixada da Rússia, e quando eu estava ainda na parte da frente da embaixada, eu vi que um homem estava fazendo a manutenção do jardim que existe na parte da frente da embaixada. Então eu chamei ele em russo e conversei com ele. Eu joguei pela grade de metal na direção deste homem que fazia a manutenção do jardim, que existe na entrada principal da embaixada, como se fosse o muro da embaixada, o documento e o pendrive, onde constam as provas dos crimes que são praticados por algumas autoridades da Alemanha contra estrangeiros e asilantes que moram aqui na Alemanha. Todas estas informações que eu estou falando agora para o senhor podem ser confirmadas pelo segurança interno e pela mulher que trabalha internamente no serviço da Embaixada da Rússia, em Berlim. E também pelas câmeras de segurança que eu vi tanto na cabine da polícia alemã, que estava a uma distância aproximada de 10 metros da entrada principal da Embaixada da Rússia, quanto pelas próprias câmeras de segurança da Embaixada da Rússia. O meu intuito era que estes documentos e gravações chegassem ao seu conhecimento, pois eu tinha uma ideia de mostrar para o mundo que, de fato, existem ideias nazistas, racismo e corrupção em diversos países contra os estrangeiros e que não seria necessário uma operação militar da Rússia contra a Ucrânia, pois acredito que através do diálogo seria possível acabar com estas ideias nazistas e com isso nós poderíamos ter uma solução pacífica para acabar de uma outra maneira com estas ideias nazistas que existem na Alemanha e também em outros países contra estrangeiros. Eu tenho colegas da Ucrânia e da Rússia. Eu não vou esconder esta informação do senhor, porque inclusive eu tive 2 namoradas russas que me ensinaram a falar russo e me apaixonei por uma mulher ucraniana. Eu e os livros de história do mundo sabemos e não podemos esquecer que se não fosse o grande exército vermelho que derrotou os alemães nazistas, principalmente na Batalha de Stalingrado, onde homens, mulheres, adolescentes e até mesmo crianças russas que lutaram até a morte para derrotar os alemães nazistas, que possivelmente hoje a história teria um capítulo diferente e que não consta nos livros de história. Eu tenho certeza que os nazistas teriam dominado o mundo se eles não tivessem perdido a Batalha de Stalingrado, pois, na minha opinião, esta batalha foi a principal derrota dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e que a partir desta batalha, a história da Segunda Guerra Mundial começou a ter novos capítulos. Senhor Presidente Vladimir Putin, em memória de todos os homens, mulheres, adolescentes e crianças que pertenceram ao grande exército vermelho da Rússia e que morreram para defender e expulsar os nazistas da cidade de Stalingrado, eu peço, por favor, aceite o meu convite para conversar, para que possamos juntos parar com esta operação militar que está matando milhares de pessoas dos 2 lados, porque tanto os russos como ucranianos estão morrendo nesta operação militar. É triste ver imagens na televisão das milhares de mães russas e ucranianas chorarem pela perda de seus filhos. Eu senti na minha própria pele, aqui na Alemanha, que as ideias nazistas ainda existem no mundo e sei que eu não fui a única vítima destas ideias nazistas, porque acredito que estas mesmas ideias nazistas existem em outros países contra estrangeiros. Por isso,
mais uma vez, aceite o meu convite para conversar sobre o fim desta operação militar que está matando pessoas russas e ucranianas. Eu penso que esta operação militar não seja a melhor forma de acabarmos com estas ideias nazistas e xenofobia que existem em outros países contra estrangeiros. Eu sei que o senhor não pode viajar neste momento para ter um encontro pessoalmente comigo num país neutro, como a Suíça, por exemplo. Mas o senhor poderia pedir para o seu ministro das Relações Exteriores se encontrar comigo na Suíça. Eu moro perto de Munique, na Alemanha, e se o senhor aceitar o meu convite, eu poderia viajar até a Suíça para ter esta conversa com seu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho o interesse de um dia, quando esta operação militar terminar, de poder visitar a antiga cidade de Stalingrado, porque eu sei que existe uma grande estátua lá com uma espada em homenagem a todas as pessoas russas do grande exército vermelho que lutaram para defender e expulsar os nazistas de Stalingrado. Eu quero, nesta minha visita, rezar em homenagem a estas pessoas, inclusive as crianças que deram as suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tanto a Rússia como a China, no passado, lutaram em conjunto com os outros países aliados para acabar com os alemães nazistas e suas ideias de superioridade, mas que infelizmente estas ideias nazistas e de xenofobia ainda existem em pleno século XXI. Por isso que eu quero liderar e formar novamente um exército com os países aliados para acabar definitivamente com estas ideias nazistas e de xenofobia que ainda existem em diversos países contra estrangeiros, inclusive aqui na Alemanha. Eu fui membro do Exército Brasileiro e também tenente da polícia, e tenho um pouco de conhecimento militar e me julgo ser capaz de liderar vários países neste combate, que ainda não terminou, pois, apesar das milhões de pessoas que lutaram e morreram no combate contra os alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, esta luta ainda não acabou. Aproximadamente 500 brasileiros morreram durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Itália, durante os combates contra os alemães nazistas. Por estes brasileiros e por outras milhões de pessoas que também morreram na luta contra os alemães nazistas, eu peço ao Senhor para aceitar o meu convite para conversar, seja na Suíça ou até mesmo na Rússia, mas aceite e vamos conversar sobre o fim desta operação militar. Eu acredito que isso seja o melhor caminho para a paz. Eu tenho certeza que após a nossa conversa poderemos chegar a um acordo, a fim de evitar uma guerra nuclear ou até mesmo uma terceira guerra mundial. Se o Senhor aceitar o meu convite, isso seria uma demonstração para os outros países, principalmente do Ocidente, que quando se tem respeito pelas pessoas, é possível evitar brigas, conflitos e guerras. Eu tenho algumas ideias sobre como podemos acabar com essas ideias nazistas e de xenofobia que existem aqui na Alemanha e também em diversos países contra estrangeiros. Por favor, eu peço também para não realizar uma operação militar na Finlândia e na Suécia. Eu tenho colegas também destes dois países. A população desses países não tem a intenção de invadir a Rússia. Me deixe conversar com o Senhor e depois eu vou pessoalmente até a Finlândia e a Suécia para que eles desistam da ideia de ingressar na OTAN, pois assim isso poderá evitar qualquer receio por parte da Rússia. Eu peço isso ao Senhor, como já disse anteriormente, em memória do grande Exército Vermelho, que derrotou os alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Batalha de Stalingrado. Os alemães nazistas foram derrotados, mas infelizmente as suas ideias nazistas e de xenofobia ainda não foram, e por isso que é preciso uma união dos países novamente para dar um fim definitivo a estas ideias nazistas. No Brasil, no Exército Brasileiro, nós dizemos que missão dada é missão cumprida, mas a missão dos pracinhas brasileiros de acabar com as ideias nazistas ainda não foi cumprida. Por isso, assim como fez o grande Exército Vermelho quando derrotou os nazistas e entrou em Berlim com as bandeiras da Rússia,
Eu aproveitei a minha viagem até Berlim em fevereiro de 2022 para tirar algumas fotos em alguns pontos turísticos de Berlim, porque estas imagens devem simbolizar o início da invasão novamente dos países aliados no combate contra as ideias nazistas e de xenofobia que existem na Alemanha, e depois esta mesma invasão deve ocorrer em outros países, onde também estas mesmas ideias nazistas e de xenofobia ainda infelizmente existem. Por fim, senhor presidente Vladimir Putin, eu quero contar um exemplo que ocorreu próximo de onde eu moro, em Munique, contra uma mulher russa e sua filha de apenas 6 anos de idade, dentro de um trem. Cabe destacar que foi uma situação parecida que ocorreu logo após o início da pandemia do Covid-19 contra um casal de chineses que visitavam a Alemanha e que vou relatar posteriormente neste vídeo. Esta situação com esta mulher russa e a sua filha ocorreu quase 2 meses após o início da operação militar da Rússia contra a Ucrânia. Eu estava sentado dentro de um trem e esta mulher russa recebeu uma ligação de telefone e começou a conversar em russo com outra pessoa. Durante a conversa de telefone, um grupo de alemães estavam próximo desta mulher russa e um desses alemães falou para os seus colegas que esta mulher era russa e ela deveria sair do trem pelo fato dela ser russa. A filha desta mulher começou a chorar porque este homem começou a ficar agressivo com esta mulher russa, como se esta mulher russa fosse a responsável pela operação militar da Rússia contra a Ucrânia. E todos nós sabemos que esta mulher não tem nada a ver com a operação militar. Este fato seria como se alguém agora culpasse um alemão pelo início da Segunda Guerra Mundial. Eu percebi que a mulher ficou com medo com as agressões verbais e pedidos para ela sair do trem, e ao mesmo tempo ela tentava acalmar a sua filha, que começou a chorar. Então eu levantei e parti para cima deste alemão e seus colegas e falei que a mulher não ia sair do trem. Eles poderiam estar em número superior a mim, mas eu tinha coragem suficiente para enfrentar todos eles juntos, e se fosse preciso, iria utilizar meus conhecimentos de Krav Maga para bater neles, como forma de proteger esta mulher e sua filha de 6 anos de idade. Este alemão e seus colegas ficaram calados quando eu gritei alto que a mulher não ia sair do trem, e eu fiquei na frente deles, entre a mulher e estes homens alemães. Depois de algumas estações de trem, esta mulher e sua filha desceram do trem, e eu fui com elas, pois não sabia se estes homens poderiam descer para começar novamente a ameaçar ela e a sua filha. Eu conversei com a criança em russo e procurei acalmar a menina de 6 anos para que ela parasse de chorar, porque eu disse que eu estava lá para proteger ela e a sua mãe. Quando a criança se acalmou, eu disse o meu nome e disse que estava tudo bem. Então a criança me disse, Spasiba, Misha. Para quem não sabe, significa obrigada, Michel. Ouvir esta criança falando o meu nome em russo e me agradecendo, isso não tem preço que se pague. Os trens da Alemanha têm câmeras e se as autoridades da Alemanha quiserem, eles podem recuperar estas imagens e confirmar estas informações que eu estou falando neste vídeo. Por isso, senhor presidente Vladimir Putin, eu te peço mais uma vez que aceite o meu convite para conversar, porque eu sei que os maiores prejudicados desta operação militar sejam a população russa e a população ucraniana. O meu interesse é de poder ajudar neste conflito causado por esta operação militar e principalmente para que esta situação não venha provocar uma guerra mundial, pois isso irá provocar a morte de bilhões de pessoas no mundo. Como disse para o senhor, eu tenho colegas de vários países, inclusive da Rússia e da Ucrânia. Eu não vou defender nenhum dos lados, eu só quero conseguir uma paz através do fim desta operação militar. Eu também gostaria de poder conversar com o senhor e poder ajudar na intermediação da troca de prisioneiros envolvendo a Rússia e os Estados Unidos. Infelizmente, eu descobri, depois de pedir asilo na Alemanha, que não existe nenhum país perfeito no mundo. O meu interesse é também poder conseguir que os direitos individuais das pessoas e o direito da imprensa sejam respeitados em todos os países.
Eu vou querer conversar com o presidente americano Joe Biden quando for levar um dos prisioneiros americanos, um ex-fuzileiro, para os Estados Unidos e perguntar por que ele considera os Estados Unidos o melhor exemplo de democracia no mundo, se nem a população negra não é respeitada ainda hoje nos Estados Unidos, conforme já dizia Martin Luther King Jr. nas décadas de 50 e 60, quando ele já lutava pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. Eu vou aproveitar a minha visita na Casa Branca, depois de entregar o ex-fuzileiro americano que está preso na Rússia, para conversar com os jornalistas americanos durante a coletiva da imprensa. Depois, eu vou levar o prisioneiro russo para Moscou. E na sequência, eu vou levar a jogadora de basquete americana que está presa há 4 meses na Rússia e trazer um outro russo que está preso na Alemanha para Moscou. Senhor presidente Vladimir Putin, estes são os meus planos. Se o senhor concordar com os meus planos, eu acredito que isso será um bom exemplo para outros países de como, através do diálogo e respeito, é possível chegar a uma solução que atenda todos os lados. Como já disse antes, o meu intuito é criar pontes entre os países e não criar muros. Eu fico triste em saber que milhares de soldados russos e ucranianos já morreram nesta operação militar. Não é esta a imagem que eu tenho na minha memória do grande exército vermelho russo, que derrotou os alemães nazistas, principalmente na Batalha de Stalingrado. Em memória destas pessoas russas que morreram na cidade de Stalingrado, por favor, pense nas minhas ideias. Milhares de mães russas e ucranianas vão ficar felizes se o senhor aceitar o meu convite para conversar e terminar com esta operação militar. Eu vou ficar feliz se o senhor responder os meus pedidos e durante a sua resposta o senhor colocar a bandeira do Brasil ao lado da bandeira da Rússia durante o seu discurso. E como forma de agradecer, caso o senhor concorde com o meu encontro com o senhor para conversar sobre estes assuntos, eu irei convidar os principais jogadores de futebol brasileiro, como o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Cafu, Roberto Carlos, Dunga, Romário, dentre outros, e mesmo sabendo do atual estado de saúde do Pelé, irei fazer todos os esforços para trazer o Pelé para ser o técnico de uma partida de futebol a ser realizada em Moscou, num jogo que chamo o Jogo da Paz. E depois da partida de futebol, irei organizar um show com os principais cantores e grupos brasileiros e até mesmo alguns internacionais que eu gosto, como o Luiz Fonsi, Shakira, Daddy Yankee, Nick Jam, U2, Bon Jovi e outros, para a realização do show para celebrar a paz. Senhor Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, Wa Shao Michel, Wa Laizi Baxi. Eu estou aprendendo chinês com meus colegas de um supermercado chinês perto da minha casa e também com vídeos em chinês pela internet. Eu também vou falar em português com o senhor, porque a maioria dos brasileiros não vão entender nada se eu conversar com o senhor em chinês. Da mesma maneira que eu falei agora algumas informações para o presidente Vladimir Putin, eu gostaria de falar outras informações para o senhor. A imagem que eu tinha da China era diferente antes de eu pedir asilo na Alemanha, mas em virtude dos crimes que são praticados por algumas pessoas e algumas autoridades da Alemanha contra estrangeiros e asilantes, eu percebi que não existe nenhum país perfeito no mundo. Antes de fazer um convite para o senhor, eu gostaria de falar uma situação que ocorreu aqui na Alemanha quase 3 meses depois do início da pandemia da Covid-19, envolvendo um casal de chineses em férias aqui na região de Munique. Eu estava dentro de um pequeno trem chamado aqui na Alemanha de Straßenbahn, e numa determinada estação subiu um casal de chineses que depois eu descobri que eles estavam de férias aqui na Alemanha. Naquela época já se comentava que o coronavírus teria surgido numa região da China e que este vírus estava se multiplicando pelo mundo. Algumas pessoas alemãs que já estavam dentro do Straßenbahn começaram a falar para esse casal de chineses descerem do trem para que os chineses não transmitissem o coronavírus para os alemães que
que justamente já se encontravam dentro do trem. Eu achei aquilo um absurdo, e isso é mais um exemplo negativo praticado por alemães contra estrangeiros, e como eu também sou estrangeiro aqui na Alemanha, eu falei em alemão para as pessoas alemãs dentro do Straßenbahn várias vezes que que eles não iam sair do trem. As pessoas alemãs ficaram tão assustadas com o meu tom de voz e com a altura que eu falei, pois eu repeti várias vezes, não, que o casal de chineses não iriam sair do trem. E que as pessoas alemãs passaram a ficar com medo de mim e ficaram quietas e tiveram que aceitar, na força, o que eu estava falando para elas. O casal de chineses desceram na estação de Hauptbahnhof de Munique e eu continuei dentro do Straßenbahn por algumas estações antes de descer já próximo da minha casa. Mas antes de descerem, o homem disse "Xi" 2 vezes para mim, e quando ele percebeu que eu não entendi nada do que ele dizia para mim, então, logo em seguida, ele me disse "Thank you". Eu fiz um gesto de ok com as mãos e disse "No problem". Eles me disseram numa breve conversa que estavam de férias na Europa. Eu fui descobrir depois, utilizando o Google Tradutor, pois na época eu não sabia nada de chinês, que o "xi", que esse homem me falou 2 vezes, significa obrigado em chinês. A partir deste episódio envolvendo este casal de chineses de férias na Alemanha, eu comecei a estudar chinês e depois de um tempo eu comecei a ter a ajuda dos chineses que trabalham num supermercado chinês perto da minha casa para aprender a falar chinês, porque eu acredito que num futuro não tão distante que o idioma chinês será tão importante como o inglês que é hoje atualmente. Senhor presidente da China, eu fiz questão de contar esta situação para o senhor perceber que eu defendo as pessoas de todos os países, porque para mim todas as pessoas devem ser respeitadas e tratadas com respeito. Eu sempre tive a impressão de que a China fosse um país que não respeitasse os seus cidadãos chineses, principalmente no que tange aos direitos individuais e ao direito da imprensa. Conversando com alguns colegas chineses, eu descobri que a China também não é um país perfeito, pois afinal não existe no mundo nenhum país perfeito. Mas estas mesmas pessoas chinesas me falaram que a China é um país bom para morar e que o governo chinês protege a sua população. Eu gostaria de solicitar um encontro para conversar com o senhor sobre a situação de Hong Kong e Taiwan. Eu tenho algumas ideias para falar para o senhor sobre estes 2 locais e tentar chegar numa solução pacífica para que tanto a China como estes 2 locais possam viver em harmonia. Eu gostaria de poder convidar o senhor para uma conversa num país neutro, como a Suíça, porque assim isso seria uma demonstração para o mundo que quando se tem respeito pelos demais países, é possível resolver os conflitos mundiais. Eu entendo que as populações tanto de Taiwan quanto de Hong Kong querem uma solução no que tange a sua independência e o reconhecimento de suas regiões autônomas com relação à China. Uma outra operação militar, mas desta vez praticada pela China contra estes 2 locais e principalmente contra Taiwan, irá trazer graves consequências mundiais e isso não vai beneficiar nenhum dos países envolvidos e nem mesmo a própria China. Por isso, uma das minhas ideias que eu pretendo falar para o senhor com mais detalhes seria a hipótese da China reconhecer a independência de Taiwan com o pagamento de alguns trilhões de dólares por parte de Taiwan durante algumas dezenas de anos, e este dinheiro fosse utilizado na proteção do meio ambiente, em especial da Amazônia brasileira, e desta forma, esta proteção ambiental serviria como forma de compensar os danos provocados ao meio ambiente pelas indústrias chinesas, pois todos nós sabemos que tanto a China como os Estados Unidos são os maiores responsáveis pela produção de poluentes que afetam o nosso planeta. Este dinheiro irá ajudar a reduzir as mudanças climáticas que ocorrem no mundo, pois todos nós sabemos que as florestas da Amazônia têm uma grande influência para que as mudanças climáticas não ocorram em nosso planeta. Eu penso que isso seria uma das ideias e hipóteses a serem discutidas no encontro na Suíça, com o senhor
ou com o seu ministro das Relações Exteriores, pois assim poderíamos evitar um novo conflito, parecido com o que já acontece hoje entre a Rússia e a Ucrânia, caso a China resolva efetuar uma operação militar em Taiwan. A China é um país enorme, assim como a Rússia. Eu posso estar errado, mas eu penso que a ilha de Taiwan é pequena demais e não seja tão importante assim para a China que justifique provocar um outro conflito mundial, caso a China resolva anexar a ilha de Taiwan ao seu território chinês, pois nós sabemos que isso iria trazer graves consequências para a economia da China e também do mundo. E o pior, poderia provocar um conflito nuclear ou até mesmo uma terceira guerra mundial. Eu posso ir pessoalmente na ilha de Taiwan e conversar com as autoridades de Taiwan e dizer que este reconhecimento de autonomia e independência com relação à China só será aceita se eles confirmarem que nunca vão aceitar a instalação de bases militares de outros países na ilha de Taiwan e que eles não vão se juntar a nenhuma organização como a OTAN, pois desta forma a China não teria nenhum receio de reconhecer a autonomia e independência de Taiwan. Esta é apenas uma das minhas ideias e que eu pretendo dar maiores detalhes para o senhor pessoalmente ou para o seu ministro das Relações Exteriores. Eu não acho certo a política americana de esticar a corda e provocar ainda mais o conflito na região entre a China e Taiwan. Eu não defendo nenhum país, porque neste momento o principal é ser imparcial, como forma de alcançar uma solução para o conflito que existe há vários anos entre a China e Taiwan. Se o senhor aceitar o meu convite para conversar esta situação, será mais uma prova para os outros países, em especial para os americanos, que é sim possível resolver os conflitos desde que se respeite e escute a opinião dos outros países, porque nenhum país é melhor do que os outros países. A minha ideia, eu digo mais uma vez, é procurar construir pontes entre os países e não muros. Da mesma forma que eu disse para o presidente da Rússia, eu digo para o senhor que eu ficarei feliz em receber a sua resposta no seu discurso e que estivesse presente ao lado da bandeira da China, a bandeira do Brasil, pois isso seria mais uma demonstração para o mundo de que é possível a paz quando um país respeita também as populações de outros países. Nossos países, Brasil e China, são grandes parceiros comerciais e eu estou disposto a aumentar a relação de amizade que existe entre nossos países, através do diálogo, com o intuito que nossas relações diplomáticas e comerciais também sejam objetos de grandes parcerias no futuro, com o objetivo, por exemplo, de proteger o meio ambiente e principalmente de proteger a humanidade de uma eventual guerra nuclear. Da mesma forma que eu disse para o presidente Vladimir Putin da Rússia, eu também vou fazer todos os esforços para realizar um outro jogo de futebol da paz e um outro show de música pela paz a ser realizado numa cidade da China, como forma de agradecimento, caso o senhor aceite o meu convite para conversar pessoalmente, a fim de chegarmos a uma solução definitiva que envolva a China, Hong Kong e Taiwan. Quero aproveitar a oportunidade para solicitar a ajuda das autoridades de todos os países, inclusive da Rússia e da China, para que seja instaurado uma comissão internacional para investigar os crimes que são praticados contra os estrangeiros e asilantes que moram na Alemanha. Como já disse antes, eu acredito que o racismo, as ideias nazistas, a corrupção e a xenofobia não podem ser praticados em pleno século XXI contra os estrangeiros e asilantes que moram em outros países, porque acredito que muitos dos conflitos atuais sejam causados justamente por causa de todos estes tipos de discriminação que sofrem alguns estrangeiros quando estes vão morar em outros países. Na descrição deste vídeo eu vou deixar uma pequena parte como exemplo de alguns trechos de gravações de áudio que confirmam os crimes que são praticados por alguns cidadãos e algumas autoridades da Alemanha e do Brasil. Eu vou deixar as autoridades da Alemanha e do Brasil negarem estes crimes para poder publicar nos próximos vídeos novos trechos de gravações de áudio e imagem e novos documentos, bem como, na sequência, disponibilizar novos links
com as gravações completas que confirmam os crimes que falo neste vídeo, para que os senhores possam perceber que eu falo a verdade para os senhores. Uma cópia destas gravações de áudio e imagem, bem como alguns documentos que confirmam todos estes crimes relatados neste vídeo, foram entregues para os jornalistas James Albert e Evandro Siqueira, da equipe do Fantástico, da Rede Globo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente, caso eu seja preso pelas autoridades da Alemanha por estar fazendo estas denúncias. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um pequeno trecho de uma das minhas conversas com o jornalista James Albert, para que os senhores possam entender que, de fato, estas gravações e documentos foram entregues para estes dois jornalistas. Mas os senhores devem estar se perguntando por que a Alemanha é um dos países mais racistas e corruptos do mundo. Então, eu digo aos senhores para também assistirem a primeira parte deste meu vídeo, porque lá eu falo alguns exemplos de como algumas pessoas e algumas autoridades alemãs praticam diversos crimes contra os estrangeiros e asilantes que moram aqui na Alemanha. Eu vou deixar o link da primeira parte do meu vídeo na descrição deste vídeo e também ao final deste vídeo. Eu vou deixar ainda outros links na descrição deste vídeo para que os senhores leiam alguns documentos e até mesmo escutem alguns trechos de gravações de áudio que confirmam tudo o que eu falo para os senhores. A Alemanha não tem nenhuma credibilidade para criticar alguns países em que ela fala, por algumas ocasiões, quando os direitos humanos não são respeitados em outros países, porque a própria Alemanha faz de tudo para esconder e proteger as pessoas alemãs que praticam crimes contra os estrangeiros que moram aqui na Alemanha. Nas próximas partes deste vídeo, irei colocar mais links com outros documentos e novas gravações de áudio e imagem. Eu penso que a Alemanha deveria dar o exemplo antes de criticar outros países e punir e até mesmo prender as pessoas alemãs que praticam racismo, corrupção, xenofobia e até mesmo ideias nazistas contra os estrangeiros que vivem na Alemanha. Eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, dar o seu like e principalmente compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer o outro lado escuro da Alemanha e que, apesar dela ser a maior economia da Europa, ela ainda não aprendeu com os mesmos erros que foram praticados pelos alemães nazistas contra os judeus e outras etnias durante a Segunda Guerra Mundial. Eu quero pedir o apoio da comunidade judaica do Brasil e do mundo para que possam garantir a minha proteção e a minha vida, caso as autoridades da Alemanha queiram me prender por estar fazendo estas denúncias. Eu vou pedir para as pessoas e as empresas que puderem fazer qualquer tipo de doação em dinheiro para a minha conta Pix e também na minha conta do PayPal, porque eu vou precisar desse dinheiro para dar continuidade nas denúncias contra algumas pessoas e autoridades da Alemanha que ainda insistem em tratar os estrangeiros como pessoas de segunda categoria. Eu vou pedir ainda para os senhores prestarem atenção na mensagem final que vem a seguir, pois esta mensagem é a mesma que foi publicada na parte final da primeira parte do meu vídeo. A minha chave Pix no Brasil é o número do meu CPF, 212 999 938 77. O e-mail da minha conta PayPal da Europa para fazer a transferência em dinheiro é o seguinte: brasileiro.asilado@protonmail.com. O Brasil sempre estará acima de tudo. Não importa o país onde eu esteja, não importa o local, eu sempre estarei pensando nos senhores. O interesse do Brasil sempre deve estar acima de qualquer interesse pessoal. O povo brasileiro precisa entender que esta ideia de nós contra eles não deve mais existir. Não podemos admitir brigas entre brasileiros. Brigar por política, religião ou futebol não vai trazer nada de bom para o Brasil. Vocês não podem esquecer das pessoas pobres
que estão precisando da ajuda dos senhores neste momento. Se eu pudesse acabar com as guerras, os conflitos mundiais e resolver os outros problemas, eu faria, mas sozinho eu sei que isso é impossível. A única coisa que posso fazer é pedir a ajuda dos senhores para enxergarem os problemas do Brasil e do mundo. É preciso nos unirmos para combater as desigualdades que existem em nosso país e também em outros países. As pessoas não podem ser julgadas pela cor da sua pele, pela crença religiosa, por sua condição financeira, por sua escolha sexual ou por qualquer outra coisa. É preciso acabar com a fome que atinge milhões de pessoas em nosso país e no mundo. Como dizia o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Precisamos juntos proteger todo o meio ambiente da Terra, porque aqui é o nosso lar. Afinal, precisamos de um lugar seguro para viver. Não podemos esquecer dos índios, dos quilombolas, pois eles são partes da nossa cultura. Precisamos buscar a paz para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O Brasil não pode ser lembrado somente como o país do samba e do futebol. Temos que ser lembrados também como um povo diferente que pode ajudar na solução dos problemas do mundo. É por isso que eu faço este vídeo para os senhores, porque as minhas ideias são as únicas coisas que disponho e que tenho neste momento para transmitir para os senhores. Se vocês não mudarem a forma de pensar e de agir, os nossos problemas e conflitos nunca irão desaparecer. Infelizmente, moro em outro país, como brasileiro asilado. Mas não se esqueçam que, se for preciso, vocês podem contar comigo, pois estou disposto a ajudar o povo brasileiro e ser o líder do nosso país. O meu nome é Michel de Oliveira Nascimento. Conto também com a ajuda dos senhores e por isso que peço para lerem as informações contidas na descrição deste vídeo. O mundo precisa de você. Obrigado.